Boa noite, então, graça e paz a todos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 11. Diz o texto, então: Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Venham, vamos construir uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim, o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Até o 9, né? Vamos orar. Pai, nós te engrandecemos, Senhor. Que o Senhor esclareça, Deus, na nossa mente, Pai, tudo que possa haver algum tipo de dúvida sobre esse texto, Deus, que o Senhor venha nos conduzir com uma mensagem, ó Deus, que tenha uma aplicabilidade, Deus, para as nossas vidas. Eu te peço, Deus, que o Senhor use a minha vida também, Jesus, para falar sobre essas coisas aqui, para trazer, ó Deus, algum entendimento, Deus, conforme o Senhor falou comigo, conforme o Senhor me orientou, Deus, através do estudo, através da pesquisa, através, ó Deus, de um discernimento espiritual, Deus. Te peço que essa noite, Deus, o Senhor venha estar falando dessa maneira conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? Babel significa, então, vozearia, vozearia confusa, algazarra, balbúrdia. E nós sabemos que havia uma ordem dada por Deus, né? Que era de que o povo se multiplicasse e enchesse a terra. Deus tinha falado isso para Noé e para seus filhos, para que eles povoassem a terra. E para isso eles não poderiam ficar concentrados no mesmo lugar, eles teriam que se espalhar. E o interessante desse texto é que eles falam justamente o contrário, né? O versículo 2 diz que os homens eles partiram do Oriente, eles encontraram uma planície na terra, a terra de Sinar, e habitaram ali. Essa planície, ela era regada pelo rio Tigre e o Eufrates, então ela era uma planície muito bonita, um local muito bonito, um local muito bem regado, um local vistoso aos olhos, e aqueles homens eles enxergaram aquele local e eles disseram assim: vamos ficar aqui e vamos crescer aqui nesse lugar, né? Vamos habitar aqui nesse local, e não só isso, né? Vamos construir aqui uma torre, e uma torre que chegue até o céu. Claro que esse chegar até o céu não deve ser entendido de uma forma literal, né, queridos? Mas eles queriam talvez chegar até bem alto, ao ponto de as nuvens encostarem na torre. Ia ser uma coisa muito alta mesmo, né?
Mas não que eles quisessem chegar até onde Deus está. Mas eles queriam que fosse uma coisa muito vistosa e que fosse vista de muito longe, para que mostrasse o quê? Poder. Eles queriam isso, né? Para que o nosso nome seja célebre, é o que eles dizem, né? Interessante que Moisés, ele escreveu esse livro, né, com um propósito, com alguns propósitos, né? Ele queria abrir os olhos do povo para a realidade que eles tinham de se multiplicar, encher toda a terra. E ele também queria mostrar a descendência, né, dos povos ali, como ele, no capítulo 10, se você der uma olhada ali, ele faz um catálogo, ele apresenta um catálogo das genealogias, né? Ele coloca todas as genealogias catalogadas ali, quem nasceu de quem filho, esse é filho de fulano de tal. Por quê? Porque ele queria também mostrar para aqueles povos ali, né, para aquele povo de Israel, quem eles estariam enfrentando quando eles chegassem até Canaã, né? Então, quem eles iam encontrar ali? Então ele queria mostrar muito bem essas coisas. Mas vamos nos deter aqui na questão da torre. Esse texto, ele nos revela um propósito no coração dessa gente. Construir uma torre. Há algo de errado nisso? Na verdade, não. O que tem em construir uma torre? Não tem nada a ver. Vamos construir uma torre. E não poderia ser como eles queriam fazer, uma torre alta? Poderia. Será que Deus não abençoaria eles se esse fosse um simples propósito do coração deles? Eu acredito que sim. Não havia nada de errado com a torre em si. O que estava errado era a intenção por trás desse propósito. Como ele disse, vamos fazer o nosso nome célebre perante toda a terra, desviando-se assim do propósito de Deus. Por quê? Porque eles não iam mais sair para se multiplicar e encher a terra, agora eles queriam se concentrar e fazer o nome deles célebre e lógico, fora da orientação de Deus. Eles não estariam nem interessados no propósito divino. O negócio deles era fazer o nome deles. Nós queremos fazer o nosso nome célebre para toda a terra. Segundo ponto que eles queriam nisso tudo: perpetuar uma dinastia de governo que nunca teria fim, obviamente, sem os padrões estabelecidos por Deus. O negócio é com a gente. A gente vai controlar o mundo. A gente vai fazer uma torre aqui e a gente vai ganhar o mundo com essa torre. Todos vão nos respeitar agora. E o interessante é que eles tinham uma tecnologia. Eles descobriram que eles poderiam assar o tijolo de uma forma diferente. Ali eles dispunham de uma argila comum para as construções, né? E da argamassa feita de betume também, né? Que era o que eles tinham. O betume ele era uma substância muito rica naquele local. Até hoje é, né? Então eles se utilizaram desse betume como argamassa, mas eles descobriram que se eles aquecessem o tijolo, como numa fornalha, ele ficaria uma substância muito mais dura, firme como uma rocha. E assim, isso era para eles, na época, uma tecnologia de ponta. Então, eles tinham tecnologia, eles tinham uma força, né, dentro deles para fazer isso. E eles queriam fazer o que com tudo isso? Eles queriam desenvolver uma ordem mundial centrada na autonomia humana e alheia a toda a vontade divina. Parece familiar isso? Todo mundo falando aí de nova ordem mundial. Isso aqui sempre existiu, queridos. Desde aquele tempo, desde que Adão e Eva ali se corromperam
nas suas paixões, nos seus desígnios contrários à vontade de Deus, eles já quiseram fazer o negócio do jeito deles. Eles já se rebelaram e, o negócio é comigo. Agora eu vou fazer e vai ser o meu nome e vai ser comigo aqui. Moisés escreve essas coisas já para mostrar o coração do homem, né? Ele queria mostrar também, né, quem era essa gente. Se você ler ali o capítulo 10, ele vai começar a mostrar bem as genealogias, quem veio de quem, né? E Moisés estava deixando muito claro ali que as pessoas mais poderosas que eles enfrentariam eram os descendentes de Canaã, né? Filho de Cã. Porém, quando esse episódio da Torre de Babel, ele é cronologicamente antes do chamamento de Abraão, né? Então, tudo indica ali, conforme a gente lê o texto, como está ali no capítulo 10, 25, diz assim: a Éber nasceram 2 filhos, o nome de um foi Peleg, porque em seus dias se repartiu a terra. Esse trecho ele nos fornece uma provável explicação para o que já havia sido mencionado por Moisés no capítulo 10, que era a divisão das línguas, né? Moisés já tinha falado sobre isso no capítulo 10, então quando ele fala sobre isso aqui, dá a ideia de que foi nesse ponto aqui que aconteceu. A gente sabe que foi através de Nimrod, né? Que era uma figura bem importante na construção dessa torre, tudo veio dele. E por mais incrível e impressionante que possa parecer, queridos, um relato tão antigo desse, ele é extremamente atual e ele possui uma aplicabilidade muito importante para os nossos dias. Eu quero captar aqui alguns princípios aplicáveis de tudo isso que nós vimos. Então, primeira coisa, a unidade aqui, ela é reconhecida até mesmo por Deus como boa, como indestrutível, insuperável e infreável, né? Como ele diz ali, se o homem, eles estão unidos, né? E estando eles unidos, ninguém vai poder resisti-los. Deus teve que intervir ali, porque senão aquela gente ia dominar tudo. Claro, mas óbvio que Deus não ia permitir que isso acontecesse, né? Isso não pegaria Deus de surpresa. Mas Deus precisou descer, né? E é interessante que parece até uma ironia, né, de Moisés ali, que ele coloca assim como os homens dizendo assim: vamos, façamos uma torre. E aí quando Deus fala a mesma coisa, né? Vamos, desçamos e confundamos a linguagem deles. Parece que dá a impressão de que Moisés está até ironizando, né? Por outro lado, nós temos a divisão, nós podemos ver aqui que a divisão, ela nos torna totalmente vulneráveis e sem progresso. Porque ele diz: estando os homens unidos, ninguém poderá resisti-los. Eles serão indestrutíveis. E eu lembro de Jesus, quando ele fala, quando estão questionando a sua credibilidade, né? Estão dizendo que ele expulsa Satanás por Beelzebu. Jesus fala assim: um reino dividido não prospera. Se Satanás está dividido, seu reino não vai para frente. Se nós logicamente invertermos, nós entendemos que um reino dividido, um reino unido, prospera. Isso se aplica da mesma forma nesse texto aqui da Torre de Babel, de Gênesis. Em que nós vemos Deus dispersando aqueles povos através da linguagem. Nós não sabemos que língua era essa, tá?
Não tem nenhuma... Tudo que nós fomos falar aqui é especulação, não dá para dizer que é o hebraico, não dá para dizer nada disso. Porque nós não tínhamos conhecimento dessa língua, nós conhecemos as línguas depois que elas apareceram dentro de um contexto geral. E essa linguagem que eles tinham na época ali, a gente não sabe dizer que língua era essa, né? Mas a gente sabe que era uma língua que todo mundo se entendia, não havia diferença de sotaque. Hoje nós temos uma língua e temos sotaques diferentes, né? No Brasil mesmo, a gente fala o português, que é de Portugal, mas no Portugal é um sotaque completamente diferente. Se o português falar rápido, a gente nem consegue entender, né? E no Brasil mesmo, os nordestinos falam de uma forma, o gaúcho fala de outra, tem palavras que eles falam lá que a gente não entende, palavras que a gente fala aqui que eles não entendem, tem outro sentido, mas lá não, nesse caso aqui, todos eles falavam a mesma coisa e eles se entendiam plenamente. E Deus vem e confunde esse negócio todo aqui. E assim ele divide. 1 Coríntios 1:10, Paulo fala assim: Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e num mesmo propósito. Olha só o que ele está dizendo aqui, né? Claro que a gente nunca vai pensar da mesma forma que a outra pessoa, né? Nem mesmo casais, nem mesmo irmãos, filhos tendo uma mesma paternidade ali, cada um pensa de um jeito. Mas o que ele está falando aqui, ó, é que não haja divisões entre vocês e que estejais unidos no modo de pensar dentro de um mesmo propósito, num cumprimento de um propósito, de um mesmo propósito específico. Nesse caso, Paulo está advertindo que não haja divisões. Para quê? Para que haja a prosperidade. A arqueologia, que entende que essa torre, ela era algo parecido com o que se conhece como zigurate. O que era o zigurate? Era uma estrutura que ela era feita como uma pirâmide assim, né? Não com aquela mesma forma, mas tudo que se entende era arredondado mesmo, né? Mas a base era mais larga e assim ia diminuindo para cima, né? Da mesma forma que a pirâmide vai. E quando chegava bem lá em cima, tinha um compartimento que era menor, né? Bem menor que o primeiro lá embaixo, onde eles normalmente faziam um altar e ali eles adoravam aos deuses. Esse é o zigurate, né? Acredita-se que até na Babilônia, talvez, houvesse alguma coisa, tinha lá um deus que era uma espécie de um ídolo, né? Muito semelhante a essa torre, né? Então é óbvio que, por mais que o homem diga assim, ó, eu não quero saber de Deus, ele vai ter algum tipo de Deus, nem que ele mesmo seja seu próprio Deus. Nunca ninguém vai fugir de dizer assim, ó, que nem os ateus de plantão falam, né? Não, eu não acredito em nada, é mentira. Em alguma coisa ele vai acreditar. Ele vai acreditar em alguma forma de Deus, ele vai se render a alguma forma de Deus, mesmo que, como eu disse, ele seja o seu próprio Deus. O versículo 5 diz assim: Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. Isso aqui também dá uma ideia assim de que Deus estava olhando para baixo, né? E pô, os caras estão dizendo que estão construindo uma torre, cara. Eu não estou vendo nada daqui. O negócio está tão minúsculo. Para mim, que estou aqui em cima,
Eu vou ter que descer aí para olhar esse negócio. Então ele desce na terra, né? Moisés escreve que Deus desce na terra. E quando ele chega e ele vê o que está acontecendo, e ele faz essa leitura. Ele diz: os homens estão unidos. Se eles estiverem unidos, ninguém poderá resisti-los. Vou causar a divisão. Então, pegando o raciocínio, o 6 ele diz, né? E o Senhor disse: eis que o povo é um, todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. E assim o Senhor dispersou ali, pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso, a cidade foi chamada de Babel, que tem aquele significado que eu falei, né? Vozearia confusa, algazarra, balbúrdia. Há um texto em Atos 4:32, Atos capítulo 4, versículo 32, que diz assim: da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Eu entendo que Deus usou a mesma simbologia, queridos, para mostrar o seu poder e a sua autoridade. Às vezes pode soar para alguns que aquele negócio ali, daquela torre, que de repente estava sendo construída e Deus vem e desbarata aquela gente toda ali, né? Parece que Deus estava sendo vencido e de repente ele tem que tomar de uma força maior para deter aquilo ali, como se problemas estivessem sendo causados para Deus, né? Deus nunca perdeu o controle de nada, queridos. De nada. Deus nunca vai perder o controle de nada. Nunca. Parece que às vezes tem coisas que a gente fica pensando assim, como essas últimas notícias, né? Um vírus, uma pandemia que toma o controle de tudo e de repente começa essa gente a fazer todo tipo de regra e norma e a gente às vezes se pergunta onde é que está Deus em tudo isso? Deus te manifesta, intervém. Deus nunca perdeu o controle de nada. E quando Deus se manifesta ali, na descida do Espírito Santo, em Atos 2, parece que esse evento das línguas em Babel dispersa, enquanto que em Atos 2, através das línguas que o Espírito Santo manifesta, as pessoas começam a ouvir os mistérios de Deus na sua própria língua. Parece que o que Deus dispersou em Gênesis, Ele traz de volta no Novo Testamento. E Ele começa a implementar uma outra coisa aqui, né? A unidade. Parece que o evento daquela linguagem sobrenatural, aquela linguagem de fogo que acontece ali, é para mostrar, né, para o mundo, olha, sou eu quem controlo tudo. Está tudo na minha mão. E o que antes eu dispersei, agora eu estou trazendo a unidade de novo. Eu estou implementando algo que eu falei todo o Antigo Testamento e é Jesus o tempo todo, queridos. Nós vemos Jesus sendo mencionado em toda a Escritura. E quando Jesus vem e derrama do seu Espírito, a obra ela foi completada por Deus. Como a gente já falou aqui muitas vezes, né? Não haveria salvação para ninguém se Jesus não tivesse vindo. Se o Cordeiro Santo de Deus não tivesse descido, não tivesse subido aos céus também, porque tudo isso tem a ver.
Não só a morte de Jesus está envolvida com a salvação, mas também a sua ressurreição. Como Paulo diz, né? Se Jesus não ressuscitou, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Não existe salvação para ninguém. Mas ele ressuscitou, ele levou a humanidade para o céu e ele mandou o Espírito Santo de volta para quê? De uma forma agora derramada nos povos. Para que nós pudéssemos viver a plenitude daquilo que ele falou o tempo todo. Que ele proclamou o tempo todo. E esses cristãos aqui de Atos, eles começam a viver essa realidade. Paulo orienta os coríntios, né? Deixem as divisões, se voltem para Deus, retornem, se unem uns com os outros, falem a mesma coisa, entendam o Evangelho. Esse é o Evangelho. Filipenses 2, versículo 1 e 2, diz o seguinte: portanto, se existe alguma coisa, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e de mente. Parece que aqui Paulo fala até de um processo, né? Dessa unidade, né? Ele começa a falar se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há um profundo afeto e sentimento de comunhão, então completem a minha alegria. Tenham o mesmo modo de pensar, tenham o mesmo amor e sejam unidos de alma e de mente. E no versículo 4 desse texto ele diz assim, aliás, no versículo 13 ele fala assim, ó: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Querida, é exatamente o contrário do que estava acontecendo lá em Babel. Lá em Babel, eles se uniram, mas se uniram para uma exaltação pessoal. Eles se uniram não por Deus, não pelo Evangelho, não por um propósito de Deus, mas por um propósito pessoal, de vaidade, de causa própria. Eu vou fazer o meu nome célebre em toda a terra. Estão vendo alguém assim hoje? Bastante gente, né? Não é só os da ordem mundial. Tem crente aí, querido, querendo fazer o seu nome célebre por toda a terra. Vem para a minha igreja que a minha igreja cura. A minha igreja salva. A minha igreja faz milagre. A minha igreja libera os dons do Espírito Santo. Né? Mas cadê a unidade? Onde que está a unidade? A unidade que foi derramada em Atos ali. Onde que está isso? O pessoal tem perdido o foco. Esse é o propósito divino dado por Deus. Né? O que Deus disse lá no início? Multiplicai-vos. Multiplicai-vos e enchei a terra. Isso lá no início era literal. É produzir filhos mesmo, né? Mas hoje é não só isso, como produzir filhos espirituais. Né? Aí nós entramos, né, como plantação de igrejas. Deus se alegra nisso. Deus se alegra que igrejas sejam plantadas. Teve uma pessoa que falou para mim assim, descobriu, né, que nós estávamos plantando um ministério aqui, e aí falou assim, cara, para que fazer isso? Tem tão pouca gente ali, cara, vai para uma igreja já organizada, já implementada. Não entende o processo. Está com a cabeça em Babel, vamos ficar todo mundo junto aqui, aqui é a terra de Sinar, vamos crescer aqui, vamos estrondar esse ministério aqui. Mas não é esse o propósito de Deus. Toda centralização, querida, é perigosa. Tudo que centraliza é perigoso. Toda descentralização, ela já faz mais sentido.
Então, qual o propósito de Deus? Multiplicar. Multiplicar em graça, em evangelização, em pregação, em discipulado, em toda forma de ensino. Multiplicai-vos e enchei a terra. Jesus disse, né? Fazei discípulos de todas as nações. Essa fome que eu tenho por Deus, que você tem por Deus, de pregar o Evangelho, ela não pode morrer aqui. Ela tem que ser disseminada, ela tem que ser contagiada, eu tenho que contagiar outros. E é muito difícil a gente contagiar. Querido, contagiar 50 pessoas com um propósito é complicadíssimo. A gente consegue, tem um estudo que fala que a gente consegue contagiar 4 pessoas, né? Assim, ensinar, passar uma coisa bem coesa assim mesmo, né? Para 4 pessoas próximas, no máximo. Então, esse negócio de igreja de multidões, isso é muito complicado. Paulo ensina para Timóteo também, lá em Timóteo, 2 Timóteo 4, de 1 a 5, Paulo diz, prega a palavra, Timóteo, prega a palavra em tempo, fora de tempo, quer seja oportuno, quer não. Ele diz ali, né, versículo 1, do capítulo 4 de 2 Timóteo, diz ali, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você, com insistência, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreende, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você, Timóteo, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpre plenamente o seu ministério. Paulo está empolgado com Timóteo aqui. Está insistindo com ele. Timóteo, presta atenção. Vai chegar um tempo que pessoas não vão querer mais ouvir a verdade e vão se entregar às fábulas. Será que já chegou esse tempo? Está cheio de gente pregando fábula e querendo ouvir fábula por aí, né? Trazendo mestres que falem as coisas que eles querem ouvir. Mas é desejo do coração de Deus, queridos, que nós sejamos plantadores de igrejas do seu reino. Por isso eu quero encorajar cada um aqui. A gente está num número pequeno, né? Começando. E às vezes a gente pensa assim, puxa vida, olha aí, ó, uma igreja aberta para 5, 6, 10 pessoas. Mas a gente precisa continuar. Não é pelo número, mas é pelo que nós estamos fazendo. É pela palavra que está sendo pregada. A gente está gravando, a gente vai para a internet, né? vai para o YouTube. Então, as pessoas vão receber isso de uma forma ou de outra. E os que estão passando na frente, eles estão ouvindo. Uma hora eles entram, uma hora eles se achegam, mas o que importa é que o evangelho está sendo pregado. O evangelho verdadeiro, né? Uma doutrina que é centralizada na palavra, né? Que tem um cerne nas Escrituras. Nós precisamos, queridos, abafar esse evangelho caído, esse evangelho podre que está sendo pregado por aí, esse evangelho diluído, esse evangelho corrupto que está ensinando coisa que não é verdade. Como Paulo está dizendo que são fábulas, né? Em outro texto ele diz até fábulas de velhas caducas. Tem gente ensinando fábula de velha caduca, ensinando superstição na igreja. Eu já estive em igrejas que me ensinaram superstição. Isso é muito complicado, queridos. Muito complicado. Onde rola mais um jogo de interesse do que qualquer outra coisa. Mas Paulo diz para Timóteo, prega a palavra, Timóteo, insista. Ele orienta os coríntios.
sejam unidos, tenham o mesmo pensamento. Fala para os filipenses, deixem as divisões, se unam num propósito. Tem um outro texto que eu não relacionei aqui, mas que está nos Filipenses, que Paulo estava dizendo ali que as pessoas estão pregando o evangelho por contenda, por briga. Quando ele orienta os coríntios lá, ele diz, né? Um está falando de Paulo, um está exaltando Paulo, o outro está exaltando Apolo. Que isso? Pleitos, divisões, causando divisões, o mundo entrando na igreja, como a gente comentou semana passada, né? Mas nós precisamos ter os nossos olhos unidos com o Senhor e unidos, né, no propósito que Ele nos deu. Há um propósito no coração de Deus em que a gente plante igrejas? Sim, há um propósito. A gente está engajado nisso? Sim. Então, amém. Vamos nos unir nesse propósito. Não importa o preço, não importa o custo. Deus está conosco e Ele está satisfeito com o que nós estamos fazendo. Então, a gente segue segundo a vontade dEle. Amém, queridos? Vamos estar orando. Vamos colocar de pé. Queria que você colocasse o seu coração em Deus nesse momento. Que você pedisse para que Deus faça com que essa mensagem venha a arder no seu coração. Como quando Jesus ele falava para aqueles discípulos que estavam naquele caminho de Emaús, né? Ele começa a falar com eles e de repente, quando ele se manifesta para eles, ele diz, mas é o Senhor. Por isso nos ardia o coração. Aquelas palavras de Jesus, elas estavam ardendo dentro deles, eles nem sabiam que era Jesus que estava falando, mas aquilo começou a queimar lá dentro. Eles começaram a sentir aquele fogo do Evangelho queimando dentro deles. E ele disse, mas era Jesus, por isso nos ardia o coração. Peça para que o Senhor venha fazer com que essa palavra, querido, venha arder no seu coração, venha queimar no seu coração. Essa fome de cumprir esse propósito, de estar engajado, de estar unido com o Senhor e com os irmãos em proclamar o Evangelho, em pregar o Evangelho. Não somente evangelizar quem não conhece a Cristo, mas pregar, ensinar. Para todo aquele que passar por você, que estiver perante você, que estiver na frente de você, chama ele. Vem aqui ouvir um pouco do Evangelho. Vem aqui que eu vou te ensinar as coisas que eu tenho aprendido em Deus. Vamos orar. Pai, nós nos colocamos, Deus, nessa noite, Deus, diante da Tua presença, Senhor. Sabendo que somos fracos, Pai, que como seres humanos nós somos totalmente depravados e que em nós não há bem nenhum, Senhor. Como a Tua palavra diz, não habita bem nenhum em nós, Deus. No que depende de nós somos falhos, Deus. Nós somos um fracasso. Mas a Tua palavra diz que o Senhor nos chamou. E como Paulo nos ensina, aos mesmos que o Senhor chamou, o Senhor também os predestinou. E a esses mesmos que o Senhor predestinou, o Senhor capacitou. E a esses mesmos que o Senhor capacitou, o Senhor glorificou. E assim nós estamos, ó Pai, pela Tua graça, Senhor. Pela Tua graça, Deus, nós fomos moldados, modelados, ó Deus, estamos sendo modelados dia a dia, para um dia sermos o mais parecido que nós pudermos, da imagem do Teu Filho, como também Paulo diz aos Romanos, Senhor, para o cumprimento de um propósito, Senhor. E assim nós vemos que, como Paulo diz, todas as coisas cooperam. Às vezes nós sentimos que estamos sendo esmagados por certas coisas, mas Paulo diz, todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem desses que foram chamados segundo o seu propósito, para que sejam segundo a imagem do seu Filho. Tudo está relacionado, Pai. E se nós estamos aqui, Senhor, é porque nós realmente sentimos, Deus, esse
chamamento do Senhor. Se nós estamos aqui, Pai, e começamos tudo isso, nós sabemos que não foi pelas nossas mãos fracas, pelos nossos joelhos trementes, não! Foi pelo Teu poder, Senhor, em nós. Foi pela Tua graça, Deus, manifestada a nós, Deus. E por isso nós nos rendemos a Ti, Senhor. E nós nos prostramos diante de Ti, Senhor, e reconhecemos que não somos nada, Senhor. E como Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Mas o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, daí nós também podemos dizer, quem será contra nós? Porque aquele, como Paulo diz, que não poupou o seu único filho, antes por amor de nós, o entregou, também nos dará completamente, graciosamente, todas as coisas. O Senhor não somente decidiu morrer por nós naquela cruz, mas o Senhor também pensou na aplicabilidade de tudo isso. O Senhor também nos comissionou. O Senhor também, através da sua graça irresistível, nos alcançou, nos remiu para Ti e nos comissionou para o cumprimento desse propósito. Por isso nós Te pedimos, Deus, fortalece a nossa fé, Senhor. Fortalece, Deus, as nossas mãos fracas, Deus, os nossos joelhos trementes, ó Deus. Ah, Pai, vem com as Tuas águas abundantes sobre nós, as águas do Teu Espírito Santo, e revigora-nos, Deus, toda a aridez do deserto, Senhor Deus. Tudo aquilo que tem nos oprimido, Senhor, como o Senhor nos fala ali, Deus, em Isaías, no capítulo 35, que águas arrebentarão no deserto, ribeiros no ermo, que a terra sedenta, ela será inundada, ela será dessedentada, ela será cheia dessa plenitude do Teu Espírito Santo. Sabemos que essas coisas também são figuras de tudo isso, Senhor. O deserto não seria entregue ao ermo, mas o Senhor disse, águas arrebentarão no deserto, ribeiros no ermo. Eu fortalecerei as mãos fracas e os joelhos vacilantes. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor realmente nos envolve. O Senhor realmente nos toma. O Senhor realmente nos fortalece as mãos para o combate, Senhor, como Davi também escreve nos Salmos, Deus. Pedimos que essa fé, Deus, ela venha crescer ainda mais no nosso coração no decorrer dessa semana, Pai. Que tenhamos cada vez mais sede do Senhor, Pai. Sede da Tua palavra, sede dos Teus ensinamentos. E que possamos pregar, Deus, para todo aquele que estiver, ó Deus, diante de nós. Porque essa é a forma que o Senhor escolheu para anunciar o Teu Evangelho. Por isso o Senhor disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Uma
bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor.